Olá, mamães, eu sou a Natália, sou mãe de 2 agora, sou advogada e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês 5 coisas essenciais se você vai amamentar o seu filho. Então, se você quer saber, fica no vídeo que eu vou te contar. A primeira coisa essencial, gente, e essa não dá para abrir mão de forma alguma, é ter um copo térmico perto de você, de preferência de boa volumetria, né? Com bom espaço aqui, que dure bastante. Por quê? Porque quando a gente está amamentando, principalmente quando é exclusiva, né? Aqueles primeiros 6 meses ali que o bebê ama muito, a gente tem uma sede absurda. E é natural, né? Porque tá saindo líquido do seu corpo, né? Através do leite. Então, repor a hidratação é essencial. E a água, eu sei que tem várias formulazinhas, o povo fala para tomar leite, para comer canjicos mais antigos, né? Que pamonha, comida assim, comida assada, aumenta a produção de leite, mas a verdade é que você só precisa de hidratação. Claro que se alimentar bem é essencial, né? Para tudo na vida, mas a hidratação, quando se trata de amamentação, é o mais importante. Então, a mamãe hidratada tem bastante leite. Então, beba muita água. Amamentada dá muita sede. A gente fica com a boca seca, assim. Então, esse copo, eu ganhei ele. Esse aqui é um Stanley. Mas não precisa ser um Stanley, tá, gente? Pode ser qualquer copo, garrafa, que tenha um bom volume, sabe? Esse aqui cabe 709 ml. E é, sim, um tamanho ótimo para eu conseguir beber água sempre fresquinha. O que eu indico é apenas que o copo seja desses que mantém a temperatura, sabe? Que você coloca água geladinha aqui, daqui 3 horas ela ainda tá gelada, ela ainda tá fria. Então, assim, se você conseguir, se você tiver, sempre tem um desse cheio perto de você. Por quê? Porque às vezes não tem outra pessoa. Às vezes o marido saiu, sua rede de apoio, sua mãe, sua sogra, não estão tão perto no momento. Às vezes você está sozinho em casa, tem muitas mães que passam por essa fase sem rede de apoio. Às vezes você não tem alguém para pegar água para você. Então ter um copo desse, principalmente de madrugada também, perto de você, enquanto você amamenta, é essencial, salva vidas assim que vocês não fazem ideia. E essa é a melhor dica desse vídeo, eu tenho certeza absoluta. Mas passando para os próximos. A segunda dica que eu te dou é A segunda dica deste vídeo é tenha um coletor de leite. E esse mesmo aqui de silicone, assim, sabe, gente? Que você só abre ele aqui, acopla no peito. Aí ele faz um vácuo e aí ele vai puxando o excesso de leite. Quando termina, né, o vácuo ele solta. Quando você está amamentando, isso aqui é essencial. Porque você está dando o leite em um peito, o outro peito está vazando. É uma sensação horrorosa aquele negócio vazando. Então isso aqui te ajuda a tirar o excesso. O bebê está mamando aqui, você coloca no outro peito. Deixa, ele vai coletar aquele excesso que tá ali, você pode guardar, pode armazenar, pode usar até para passar nos machucados, né? Se você tiver machucado no seio, pode guardar para o bebê tomar também depois, tá? É super seguro, isso aqui é uma maravilha. E eu falo desse coletorzinho de silicone mesmo, tá, gente? Ele é baratinho, ele deve ser uns R$20 mais ou menos. Tem de várias marcas, esse aqui é da Multikids. Ele tá até amarelado porque ele tava guardado no armário ali. Antes do Vicente nascer, eu vou tentar lavar ele, vou esterilizar. E se eu achar que ele não tá adequado, eu vou descartar e comprar outro, porque é muito barato, não tem porquê. Ele cabe até 90 ml aqui, ó, de leite. Então, assim, cabe uma boa quantidade e, assim, ele não é pra você fazer a extração, né? É só pra tirar aquele excesso ali que fica vazando, e vaza mesmo, tá? Então, se você colocar um absorvente quando você tá amamentando, vai ficar enchendo os absorventes toda hora. Então, isso aqui ajuda muito a você dar uma reduzida, sabe, no excesso de leite do peito. Então, tenha um desse, de preferência leve, inclusive para maternidade, quando o bebê nascer. Porque se você tiver apojadura no hospital, as enfermeiras já te ensinam a usar isso aqui para te aliviar, te ajudar a aliviar. Eu levei, usei, elas me ensinaram, as enfermeiras do banco de leite. Então, foi muito bom.
tá? E eu tô falando desse de silicone, tá, gente? Eu não tô falando da extratora, eu tenho uma extratora aqui também. Essa aqui é a da Philips Avent. É muito bom que você tenha uma extratora também. Mas nos primeiros dias, seu peito tá um pouquinho machucado, a extratora ela é muito agressiva, tá? Isso foram as próprias enfermeiras do banco de leite que me falaram para não usar, pelo menos nos primeiros dias, não usar. Depois que o peito acostumasse, que eu não tivesse mais machucado, aí eu poderia usar a extratora. Ter uma extratora é muito, muito, muito bom, porque você vai... Porque se você tiver excesso de produção igual eu tive, né, você consegue fazer a ordenha sem muito esforço. Essa aqui é elétrica, tá? Tem as manuais também, mas eu acho que deve ser muito ruim você ter que ficar bombeando o negócio. Nunca usei o manual, não posso dizer, mas eu tenho essa elétrica aqui. Essa é ótima, ela é para um peito só, tá? Tem algumas que são para dois, né? Que tem os dois acoplados, mas não vejo necessidade, tá, gente? É rapidinho, é muito rápido. Quando o peito tá cheio, você ordenha, ela tira. Eu doava leite pro banco de leite aqui de Brasília, tá? Então, isso aqui me ajudou muito, muito, muito. Mas também, assim, é algo que depois ali a produção normaliza, você não usa mais, tá? Eu usei até mais ou menos o quarto mês e meio, quinto da Lisa, assim. Usei bastante. Mas depois a minha produção, ela normalizou, ela estabilizou de um jeito que eu não... Mesmo usando, eu não consegui extrair tanto leite, assim. Então eu parei de doar pro banco por causa disso. Claro que tem mulheres que conseguem doar durante muito mais tempo, não foi o meu caso. Eu doei acho que uns 4 meses, mais ou menos, pro banco de leite. Eles vinham aqui buscar. É bem bacana, tá? Se você tiver excesso de produção e quiser doar, é só ligar no banco de leite da sua cidade, do SUS, que eles fazem a coleta. Aqui no Brasília, quem vem buscar é até o Corpo de Bombeiros. Eles passam aqui, trazem os vidros, e eles trazem os vidros e trazem e pegam os vidros que você tá cheio, né? E trazem novos vidros. Então, eles passam uma vez por semana, é muito legal. Recomendo, é bem gratificante fazer doação de leite, tá? Mas isso aqui não é um essencial, tá, gente? Mas esse aqui eu considero como essencial, porque é importante você ter pelo menos um desse aqui, para tirar os excessos de leite do seu peito. Vai te ajudar muito a aliviar os dois. A terceira coisa, estamos na terceira. Terceira coisa que eu recomendo que você tenha é um livro de cabeceira, um celular, um livro. Eu prefiro livro porque livro não é tela, né? Tela não ficar na cara da criança, né? Então, você ter um livro que você esteja interessado em ler, alguma coisa assim leve, tranquila. Esse aqui eu vou começar a ler agora, tá? Não foi esse que eu usei durante a amamentação, mas ainda não li. Esse aqui chama O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e Seus Filhos Ficarão Gratos por Você Ler. Ainda não sei se é bom, se esse livro é bom, porque eu vou começar a ler ele agora. Mas ter um livro de cabeceira é muito bom enquanto você amamenta. Amamentar é uma atividade extremamente solitária, né? Você e o bebê ali. Mas o bebê ainda não fala, não sei o quê, então ele dorme. E ele dorme muito, ele mama. Ele fica ali só olhando pra você curte, tá. Daqui a pouco ele começa a dormir, continua mamando, continua chupetando, né? Então, assim, a gente passa muito, muito tempo, principalmente nos primeiros 3 meses ali, 3, 4 meses, você passa muito tempo nessa posição, sentado, só amamentando, né? Então, é bom ter algo para ocupar a mente, sabe? Quando não tô com a mão, tô com o celular, tô com o tablet, enfim, eu tô sempre lendo alguma coisa. Até hoje, para colocar ali pra dormir, eu tô lendo livro. Eu vou lendo livro, mas geralmente eu leio no tablet por conta da iluminação, né? Porque eu desligo as luzes para ela poder dormir, né? E ela já acostumou. Então, depois que ela dorme, aí eu paro, né? Mas a questão da tela na cara da criança é um problema, principalmente os mais novinhos, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, você ter um livro mesmo físico, às vezes é melhor, mas não se prenda a isso, tá? Se você tiver tablet, se você tiver o celular, leia no celular, leia no tablet, faça isso mesmo. O importante é você ocupar a sua mente, né? Você fazer alguma coisa, né? Um alívio mental, vamos dizer assim, né? Enquanto você amamenta, enquanto você tá ali segurando o bebê e ele tá dormindo. Quarta coisa que eu gostaria
de dizer que você precisa ter é uma boa almofada de amamentação. Essa aqui tá até precisando de lavar. Faz muito tempo que eu não a uso. Eu uso mais aqui nos vídeos do canal, né? Ela tá precisando mamar, tá até sozinha. Tá precisando lavar, porque ela pegou uma poeirinha já, tá aqui encostada, né? Porque a Liz não precisa mais. Mas ter uma boa almofada, e de preferência uma que encaixa de boa na sua poltrona, é essencial, tá? Essa almofada eu lembro que eu levei ela pro hospital. Mas a poltrona do hospital, ela era muito larga, sabe? Então, assim, ela não encaixava direito, a Alice ficava caindo, eu tinha que ficar segurando a almofada. Então, assim, você ter uma almofada que você já tenha testado ela na poltrona que você vai usar é essencial. Olha, você vê que essa aqui, ó, ela encaixa certinho nessa poltrona, tá vendo? Ela encaixa corretamente nessa poltrona, porque aqui, ó, meus braços ficam livres, o bebê fica aqui. Entendeu? Então, você amamenta. Quando eles são muito pequenininhos, é mais difícil a amamentação, né? Mas depois vai ficando tudo certo, eles vão ficando grandes demais pra almofada. E aí a gente acaba aposentando ela. Mas assim, aposentei essa daqui. Não me recordo, mas assim, eu usei um bom tempo, acho que quase um ano, né? Então, uma boa almofada de amamentação é excelente, tá? Tem umas que são mais gordinhas, tem umas que são mais fininhas. Então, o importante é você, primeiro, pensar onde que eu vou amamentar mais tempo essa criança. Eu sempre usei essa poltrona aqui, tá? Parei de usar mais quando ela ficou maior, porque aí ela mesma já sabia se posicionar, entendeu? Então, eu não precisava mais de tanto apoio. Mas nos primeiros meses, eu sentava aqui, ó, rainha. E ficava, tá? Com tudo encaixadinho aqui direitinho. Era uma maravilha. Eu acho que se ela fosse mais gordinha do que ela não serviria pra mim. E talvez pra outras mamães que não tem tanto apoio aqui, né? Não tem a poltrona de apoio e tudo mais. Aquela mais firme, né? Tipo da Yogi, por exemplo. Talvez seja melhor, de melhor manuseio, né? Do que essa que eu tô usando. Essa aqui é da... Tem o nome da marquinha aqui. É da Biramar. Isso, essa aqui é da Biramar, tá? A almofada tradicional deles mesmo. Fique atenta a isso. O formato da almofada, o formato não, que o formato é sempre de U, né? Mas assim, a espessura, a densidade da espuma dessa almofada, ela vai depender mais de onde você vai passar mais tempo usando essa almofada. Essa aqui, por exemplo, se eu for usar ela no sofá ali, eu tenho que colocar umas almofadas aqui embaixo, sabe? Pra fazer o apoio. Talvez uma outra com mais densidade eu não precisaria, entendeu? Mas em compensação, uma com mais densidade para usar nessa poltrona já não serviria. Então, fique muito atenta a isso na hora que você for comprar a sua almofada de amamentação. A quinta coisa que não pode faltar quando você vai amamentar é uma boa poltrona com o descanso do pé, tá, gente? Colocar o pezinho para cima aqui, ó. É essencial, porque senão você vai ficar cansado. Você passa muito tempo nessa posição sentada com o bebê aqui. Então já basta, né, o peso aqui, que a gente fica com essa região toda dolorida mesmo, né? Dependendo do lado que o bebê dormiu. A gente fica mesmo com os ombros já sobrecarregados. Então ter uma boa poltrona com um bom apoio aqui, ó. Tanto de cabeça, né? Tanto pra cabeça, tá? Isso aqui é bom que seja alto. Quanto pros braços. E o apoio de pé é essencial. É essencial para manter o conforto. Isso aqui, ó, nossa, eu tava amamentando aquele aqui, ó. E essa aqui ainda balança, tá, gente? É porque eu encostei ela mais na parede aqui, ela tá batendo aqui. Mas eu deixava ela um pouquinho mais pra frente. E aí, ó, balançava aqui, eles dormiam. Então ficava nós duas aqui bem tranquilas, sabe? Então, pensar muito bem na poltrona de amamentação é importante. A poltrona é algo essencial no seu enxoval? Óbvio que não, né? Se você não tem espaço no quarto, você não precisa de uma poltrona de amamentação. Você pode fazer isso no sofá da sua casa, na cama e aquela coisa toda. Então, assim, pense nisso quando você for montar o quartinho, quando você for comprar as coisas do enxoval. Se você não tem espaço no quarto, igual eu tenho aqui, para ter uma poltrona, talvez aquela almofada triângulo que tem em casa de colchão mesmo, essas lojas de colchão, eles vendem essa almofada. Eu vou colocar a foto dela aqui. Essa almofada é muito boa para você amamentar na cama, tá? E aí, provavelmente, você vai precisar de uma almofada de amamentação
mais densa, com uma espuma mais densa, tá? E para amamentar no sofá também, se o seu sofá... Então, assim, são vários detalhezinhos, né, que a gente tem que pensar, que às vezes a gente não... Por não ter a vivência, a gente não pensa na hora que a gente está comprando. Mas isso é essencial para você garantir o seu conforto, porque acredite, você vai passar muito tempo nessa posição se você vai amamentar. Então, pensar nisso enquanto você ainda está montando o enxoval é muito, muito, muito importante. A última coisa, o último item é a pomadinha de amamentação, tá? É uma pomada de lanolina pura. Eu sei que as consultoras de amamentação que assistiram esse vídeo vão torcer o nariz, porque dizem que a gente tem que passar o leite materno, as feridas, o peito e tudo mais. Mas, gente, não dá, tá? A única coisa que aliviou realmente pra mim foi isso aqui. Eu cheguei a fazer laser também, o laser alivia muito, mas você não pode fazer laser todo dia, né? O laser você faz uma vez a cada 3 dias, eu acho que você pode fazer. Você não pode fazer todo dia. Tem que ter um tempo, né, de preparação. Então não é algo que você pode usar constantemente. Mas isso aqui ajuda muito, 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 muito. Você passa aqui no meio, dá um alívio imediato, assim. Então isso aqui me salvou. Eu não levei pro hospital. Erro meu. Não levei. Minha médica, tá? Foi que receitou exatamente essa, Milar. Eu ainda tenho algumas amostrinhas grátis que eu ganhei na época da Alice e eu vou usar. Eu vou usar pro Vicente também, porque ainda tá na validade. Então só vence ano que vem. Então vai dar pra usar pra ele também. Mas ela é lanolina, tá, gente? Ela é purinha. Ela hidrata os peitos, né? Ela hidrata ali o mamilo, né? E aí, por conta dessa hidratação, ele fica mais maleável, a pele ela fica mais maleável. Então você não se machuca tanto, tá? Uma semaninha usando isso daqui resolveu todos os meus problemas de feridinha, de fissura, né, na mama. Então eu recomendo sim. E ignoro todo mundo que fala que eu passo leite materno, porque eu tentei o leite materno e não aliviava. Não aliviou de forma alguma, assim, não é que eu tô duvidando da potência do leite materno, pelo contrário, eu sou super fã do leite materno, ele é maravilhoso, tem vários estudos sobre ele, mas como diz que é meio natural. Como assim, ele não... A eficácia dele demora a acontecer, e quando você tá amamentando, você amamenta a cada 3, 4 horas, gente, é desesperador quando tá machucado. Então, assim, ter algo que te alivia, vale a pena. É pra você usar durante todo o tempo de se amamentar? Não, tá, gente? Por quê? Porque o que as consultoras falam, né, as especialistas em alimentação, é que hidratar, né, qualquer hidratante no seio, ele pode entupir os dutos de leite, né? Pode acabar entupindo os dutos. Não aconteceu comigo, pelo menos não usando a pomada. Aconteceu depois de muito tempo, eu nem usava mais. Pode acontecer por falta de ordenha também. Então, assim, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Tá? Tendo aquele cuidado, tá, gente? De não exagerar na dose, porque você pode realmente acabar entupindo um duto de leite. E entupimento de duto de leite dói muito, 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 muito. Eu já tive, não usando pomada, tá? Não foi usando pomada. Foi bem, muito depois, assim, porque eu tava... Confesso, com uma preguicinha de fazer rodinha de esvaziar a mama, né, Eu tava com muita preguiça, eu pensava assim, meu peito enchia muito, e eu pensava, né, que a Liz vai acordar, aí ela vai mamar, sabe, não vou tirar não. Gente, não faça isso, tá, se o peito tá cheio, se ele tá duro, faça ordenha de alívio, faça ordenha de alívio. Porque se entupir um duto, dói, e dói muito. Eu tive, doeu absurdamente, criou, tipo, parece uma espinhazinha, só que não é espinha, é leite empedrado. Aí ele vai virando, tipo, uma espinha, assim, como se fosse uma espinha mesmo, sabe, quando tá o pus, assim, só que não é pus, é leite, no caso do peito, né? E aquilo dói muito. E sabe qual que é o tratamento para aquilo? É você colocar o bebê pra mamar, porque aí ele vai fazer um movimento. No que ele vai fazer o movimento, aquela partezinha empedrada, ela vai sair, entendeu? Se depois de alguns dias você tentando com o bebê mamando não aliviar, aí você tem que drenar uma agulhazinha que elas pegam, as enfermeiras, né? Elas fazem uma drenagem, tipo, uma agulha mesmo. E aí elas liberam o duto. Então, assim,
é desagradável também. Então, tente que isso não aconteça com você, é melhor que não aconteça, porque comigo aconteceu e foi horrível, 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 tá? E dói muito, 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 tá bom? Então, use a pomada, mas use com moderação. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho um e-book baratíssimo, tá? Que é esse daqui, que eu falo tudo sobre enxoval, como escolher os móveis, que tipo de fraldas você vai usar, para que serve coeiro, para que serve pano. É uma coisa super simples de você conseguir montar o seu enxoval sem exageros, sem gastar com coisas à toa, né? Porque assim, às vezes o mundo dos bebês é uma coisa imensa, né? E quando você é mãe de primeira viagem, tudo é deslumbrante, a gente tem vontade de comprar tudo. Mas nem tudo serve pra gente, né? Às vezes a gente vai gastar com algo que a gente não precisa e vai deixar de comprar algo que seria muito mais útil. Então, ter esse conhecimento é muito, muito, muito importante. Então, se você gosta desse conteúdo, se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e adquira o meu e-book, porque lá eu te ensino todas as formas de como não ser enganado na lista do enxoval. Você vai conseguir montar seu enxoval sozinha em pouco tempo, sem fazer gastos desnecessários. Você só vai comprar coisas fúteis se você quiser. Coisas fúteis que eu falo assim, tipo, eu quero um sapatinho bonitinho. Todos nós compramos, gente. Mas assim, a gente sabe que não precisa. Então, assim, tem gastos que a gente faz porque a gente acha bonitinho e tem gastos que a gente faz porque são necessários. Então, se você quer focar naquilo que é necessário, compra meu livro e aí os bonitinhos, os apetrechos, os coisinhos fofinhos, você só vai comprar aquilo que realmente você quiser comprar e não comprar algo que você achava que precisava porque te disseram que você precisava e na verdade você não precisa ou aquilo não serve para você. Então, se você gostou desse vídeo, clique aqui no link. Um beijo, falou e tchau!